Olá, pessoal! Eu sou a professora Natália Carvalho e estou aqui integrando o time IDEJUR nas disciplinas de Direito Penal e Processo Penal. Mais uma vez, trazendo algumas observações práticas, já que o nosso objetivo aqui é exatamente trazer para vocês essa proposta de aplicação do direito na prática. Bom, já de alguma maneira antecipando aquilo que é o objeto do curso que eu ministrei, está disponível na plataforma do IDEJUR, no site do IDEJUR, no qual eu vim tratando das prisões, da prisão em flagrante, desde a lavratura do APF até a realização da audiência de custódia, exatamente na perspectiva das providências práticas concretas que devem ser tomadas e que muitas vezes, do ponto de vista concreto, não nos são ensinados, e das providências práticas a serem tomadas, que do ponto de vista concreto, nos bancos das universidades, não são nos ensinados. É importante que nós possamos aqui, preliminarmente, falar um pouco sobre o penal, o processo penal na prática e mostrar para vocês as dificuldades no início da advocacia, que, naturalmente, nós sabemos que não são poucas. Houve uma ocasião em que, aqui mesmo, entre os integrantes do curso, nós disponibilizamos alguns vídeos nos quais cada um dos professores contava algumas das gafes, que havia vivido quando do início da sua atividade advocatícia. Não sei se vocês vão se recordar, se vocês tiveram a oportunidade de estar acompanhando o que eu dizia, mas eu particularmente me lembrei de dois casos que realmente foram emblemáticos na minha vida, no início da minha carreira advocatícia, e um deles envolveu exatamente uma situação em audiência em que o meu cliente, ele naturalmente havia mentido, dizendo que não tinha nenhum tipo de envolvimento naquela prática criminosa, era um crime de roubo. E no momento, de fato, da audiência, àquela época, o interrogatório era o primeiro ato na audiência de instrução, e ele confessou a prática do crime. Eu simplesmente não sabia o que fazer. Uma jovem manceba, lá do alto dos meus 22, 23 anos de idade, simplesmente diante daquela situação concreta, eu sozinha me pus a chorar. E na época que eu contei isso pro pessoal, todo mundo falou: Natália, como é que você tem coragem de falar sobre isso? Eu falei assim, gente, eu acho que é importante a gente contar que a gente errou, que a gente se desesperou, que a gente não sabia realmente como agir e que o tempo foi passando e, de fato, a experiência, a vida, esses constrangimentos, alguns pequenos vexames nos fizeram aprender. Essa é a prática. E a nossa proposta, e aí por isso a gente reitera e mostra mais uma vez o quanto é importante nós estarmos aqui mostrando esses caminhos para que, no mínimo, nós possamos minimizar essas dificuldades que são naturais e que vão fazer parte da vida de todos vocês, é que nós temos essas propostas de realmente podermos ajudá-los na prática. Eu fiz algumas observações dentro desse tempo que me é disponibilizado para tratar e mostrar para todos vocês um pouquinho do que é a nossa proposta. Eu vim falando primeiro da questão de como é visto o criminalista. Bom, quando a gente se forma, isso não é culpa da sua faculdade, do aluno que você foi, do seu professor. Isso é geral, gente? Isso é geral. A gente se forma e a gente pensa, nossa, não sei nada. A gente não pensa. Na verdade, a gente vai pouco a pouco tendo a certeza de que nós não sabemos nada. Aliás, na vida, Mas com pouco a gente vai, um pouco mais de experiência, Seguindo aí caminhos seguros, juntos de companhias que realmente sejam referência no desenvolver da nossa atividade advocatícia, tudo vai ficando mais fácil e nós vamos adquirindo essa confiança, essa segurança que vai repercutir inevitavelmente no sucesso da sua atuação. Quando a gente começa, todo mundo é meio que clínico geral, Clínico geral, eu faço de tudo.
Olha, eu faço inventário, se for preciso, eu vou ali acompanhar um flagrante e por isso da relevância aqui da questão do flagrante, porque quem nunca teve aí um conhecido que, sabendo que você era um advogado, te ligou, te fez um contato ou tentou estabelecer aí algum tipo de ligação para contar que alguém foi preso em flagrante. Bom, vejam só. E nesse início, a gente realmente precisa estar atuando, né, nas mais diversas searas, é o começo de tudo, e a experiência prática, não ser aqueles que, de repente, durante todo o desenrolar lá do seu período, né, nos bancos da faculdade, nos bancos da academia, já teve a oportunidade de estar atuando concretamente em todas as esferas do direito, que eu acho meio impossível. Mas quando a gente começa, pouco a pouco, é natural que aquelas disciplinas, aquelas matérias que mais despertem a nossa atenção sejam a tendência para que se torne um objeto da nossa especialização. E lógico, quando a gente se forma, olha, a gente precisa, ninguém sai expert, né? Ninguém já de pronto se torna um especialista, ninguém é conhecido. É começar, né? E esse início realmente é turbulento. E eu fiz questão de colocar aqui para vocês, principalmente hoje, né, no contexto da nossa sociedade hoje, no Brasil em específico, a gente verifica de uma maneira muito nítida a existência de uma cultura punitivista. E essa cultura punitivista, para alguns, já vai fazer com que a escolha da advocacia criminal seja algo fora de cogitação. Agora, para aqueles que de fato conseguem enxergar de uma maneira crítica essa realidade que nos é imposta e, de fato, observar todos os problemas que o nosso sistema penal ele apresenta, seja o problema da seletividade, seja o problema, em alguns aspectos, de uma justiça que é lenta ou de uma justiça que não prima efetivamente por um processo que seja um processo que, de fato, assegure direitos e garantias fundamentais, tantos resquícios inquisitoriais que nós verificamos no dia a dia da prática criminal, tantas disputas de egos, porque também isso daí ninguém vai nos ensinar e a gente vai começar a verificar que precisamos aprender com isso. Como me portar, como falar, qual é o tom de voz, qual a roupa que eu devo vestir. Isso tudo tem influência, principalmente no início da minha carreira. Isso tudo tem muita influência, né, gente? Isso tudo tem muita influência. Isso, quando a gente para pensar, às vezes é até meio assustador. Não vou pretender aqui falar de prospecção de clientes, de marketing, porque definitivamente não é a minha área. Mas existem algumas questões que, principalmente em matéria criminal, elas nos parecem bastante evidentes. E a primeira delas, então, retomando, é falar como é visto o criminalista. Nessa perspectiva da cultura punitivista, o criminalista, ele muitas vezes, ele é visto com maus olhos. Ele é visto com maus olhos por quê? Porque para os leigos em geral, o criminalista é o cara que defende bandido, não é? E a máxima que vigora, não é que bandido bom é bandido morto? Então, é uma tarefa realmente para os fortes. Só que a gente não pode definitivamente se render a isso, né? Definitivamente. Olha, nós sabemos que dentro do processo, e notadamente dentro do processo criminal, que é onde o Estado, esse nosso Estado juiz mostra a sua força máxima, já que é dentro do processo criminal que nós temos a possibilidade da imposição da sanção máxima, que é a privação da liberdade do indivíduo. É natural que, na perspectiva do nosso Estado, todos aqueles cidadãos contra os quais existe uma imputação criminal, eles tenham o direito de estar assistidos por um defensor. E que exerçam essa defesa de maneira ampla, na forma, de fato, prescrita e estabelecida segundo as regras do devido processo penal. Só que a gente sabe que não é exatamente assim, né? Já começa por um certo estigma do criminalista ser o cara, portanto, que defende a impunidade.
E às vezes esse estigma ele vai existir não só na perspectiva dos leigos, mas também na perspectiva de outros advogados que estão fora dessa área. Às vezes, na perspectiva de um delegado de polícia, que você é ali, um jovem ou uma jovem recém-formado, está chegando para poder acompanhar a oitiva de um sujeito que foi preso em flagrante e que as pessoas não vão te dar a deferência talvez devida ou muita credibilidade. Então, essa primeira dificuldade, essa primeira barreira que precisa ser de fato vencida é nós tomarmos de fato que haverá essa resistência, mas a tarefa desempenhada pelo criminalista, ela é uma tarefa nobre, é uma tarefa necessária, é uma tarefa mais do que necessária, né? A todos, de fato, há que ser assegurado, portanto, o exercício desses direitos de defesa. Com base nisso, então, quando eu falo dessas questões, dessa primeira perspectiva, né, da visão do criminalista, nós, a partir do momento em que estamos cientes, portanto, que essa é a nossa função, e que é uma função difícil, porque, de fato, muitas vezes você vai ter que atuar em casos em que o seu cliente é um réu confesso, né? Ou que, com base nas conjunturas ali fáticas daquele flagrante empreendido, você já consegue perceber de antemão, poxa, que o cara cometeu um crime cruel. Só que isso não é fundamento para que lhe seja retirado, lhe seja cerceado, lhe seja assegurado o direito de defesa. E outro dia acompanhando, né, conversando com muitos amigos da área, o que todos nós concluímos é que assuntos criminais devem ser conversados entre criminalistas. Porque, de fato, é muito difícil quando você senta ali numa mesa de bate-papo, de um almoço de domingo junto com a sua família, você querer convencer a sua avó, a sua tia, de que a pena de morte, definitivamente, não é a melhor solução para ser adotada, né? Ou que o fato de você estar ali numa determinada situação concreta, realizando a defesa de um determinado sujeito, não o torna um criminoso, que muitas vezes a gente acaba tendo essa fusão, né? Então, uma primeira dica geral é que vamos conversar, vamos manter essa conversa entre os criminalistas e entre os amantes realmente das ciências penais que estejam de fato, né, dispostos a seguir essa linha de efetivação de direitos e de garantias e que saibam que essa função da advocacia criminal é uma função nobre, é uma função necessária, é uma função constitucional. Bom, e aí, da primeira dificuldade que eu selecionei dentre tantas, que não são poucas, eu vim falando para vocês da questão financeira. Gente, o começo é sempre difícil financeiramente. Mas eu fiz questão de falar sobre a questão financeira para depois, necessariamente, induzi-los ao nosso último aspecto, que é exatamente buscar mecanismos para que nós saibamos como agir na prática diante daquelas situações concretas que nos são e necessariamente nos serão impostas. Bom, vejam só, financeiramente o início é difícil, financeiramente você não pode começar a sua carreira cobrando valores altíssimos, ninguém começa por cima, né? Agora, existem algumas considerações que são importantes para a gente pensar que o advogado no início da carreira, ele não pode estabelecer valores tão baixos que façam com que o seu trabalho ele seja desprovido de qualquer tipo de valor e, do mesmo modo, ao revés, valores tão altos que você ainda não atingiu, né, um patamar de inserção dentro da comunidade advocatícia para que você possa cobrar. E daí, muitas vezes, nós vamos observar que é difícil, né, que nós saibamos como fixar, como estabelecer, mas a questão é que é muito importante que você saiba, ainda que naquele primeiro momento, naquele início da sua carreira, estabelecer que aquele valor, ele tem que, de alguma maneira, remunerar minimamente o trabalho, o
tempo dispendido. Às vezes a gente verifica pessoas estabelecerem um contrato no início de carreira para acompanhar um sujeito desde a prisão em flagrante até o trânsito em julgado. Quanto tempo isso vai demorar? Digo aí para vocês, 4, 5, 6 anos. E aí você estabeleceu um valor, digamos lá, R$2.000. R$2.000 para você trabalhar durante 5, 6 anos. Gente, não é nem questão de você entender que, né, não é o momento de... Mas você também não pode buscar essa disputa, ou entrar nesse jogo que muitas vezes nós verificamos na prática, de achar que você vai se dar bem com o volume de trabalho, porque vai lhe sobrar tão pouco tempo e esse dinheiro rapidamente, né, ele não vai mais fazer parte do seu fluxo de caixa, que aí no final das contas você vai chegar a um ponto que, naturalmente, estará trabalhando de graça. Então esse é um ponto importante. Agora, lógico, longe de mim querer estabelecer ideais, falar quanto que custa, quanto que não custa. Uma questão que eu acho que merece destaque aqui, sabe o que é? O calote. Vamos falar sobre calote, pessoal? Gente do céu, advogado, criminalista, no começo de carreira, então, leva muito calote. Bom, gente, então retomando essas nossas considerações sobre questões financeiras, lógico, às vezes pode parecer não é nada que no sentido de ser, né, olha, está sendo absolutamente venal, nada disso, mas a gente está trabalhando, a gente precisa de uma contrapartida, né? E eu acho interessante porque com o tempo a gente vai aprendendo, né? Principalmente quem atua muito na advocacia criminal, na parte de flagrantes e comumente, às vezes, você no começo, então, olha, você vai ser contratado, e aí já puxando um pouquinho para o lado do que vai ser o nosso curso, você é contratado para naquele momento tentar liberar, né, entre aspas, aquele sujeito que foi preso em flagrante, que é um conhecido, que é um parente, sei lá, que de alguma maneira essa indicação do seu nome chegou. E às vezes... Enfim, como é que você vai fazer, né? E uma estratégia que durante muito tempo eu pensava que era uma estratégia, assim, bastante... não seria exatamente desagradável, mas constrangedora. Você está ali naquele momento que você recebe a ligação e que você sente que a pessoa que lhe comunica a realização dessa prisão em flagrante, né, ela está nervosa, desesperada, aos prantos, e aí você precisa falar de dinheiro. E aí você se constrange e fala, não falarei de dinheiro, né? Falaremos disso depois, falaremos depois que o sujeito for colocado em liberdade. Gente, essas são as situações nas quais mais recorrentemente você não vai receber pelos serviços prestados. E outro dia eu acompanhava alguns práticos bastante veementes que eles dizem que já estão sempre, atuam muito corriqueiramente, né, em prisões em flagrante, e que eles narravam que eles já têm um kit flagrante. Esse kit flagrante, do mesmo modo que às vezes existe um kit flagrante aí que é dito que pode existir nas mãos aí da polícia, né? É uma questão que a gente até contesta demais, mas enfim, fala-se de um kit flagrante do advogado, que seria exatamente o advogado ter ali, olha, digamos que no porta-malas do seu carro, para os homens, a depender da situação, um paletó, um terno, uma roupa apresentável, para que diante de uma situação de emergência, já que flagrante não tem hora para acontecer, se ele não estiver preparado, ele possa se trajar e comparecer até a repartição policial. E dentre, né, esses aparatos integrantes do kit flagrante, falava-se que, gente, precisamos ter uma maquininha de cartão. E eu achava isso meio absurdo, né? Nossa, mas olha lá, né? Você já vai andar com a maquininha de cartão. Mas, de fato, a partir do momento em que você atua e vai gerando uma expectativa de que aquela cobrança ela é um ato de constrangimento e que futuramente as coisas se acertam porque é uma situação delicada, realmente você não receberá.
né? Então, lógico que essas estratégias também têm que ser implementadas com bom senso, né? De uma maneira que não seja agressiva, mas, enfim, é uma outra questão também, uma grande dificuldade você saber estabelecer seus honorários e mais, você saber, de fato, cobrar os seus honorários. E a recomendação geral que se tem é que se nunca exerça algum tipo de tarefa, ainda mais se você não conhece, você nunca desempenhou algum tipo de atividade, você está começando agora, você não tem uma carteira de clientes, nunca desempenhe nenhum tipo de atividade, notadamente a liberação de algum cliente que tenha sido preso em flagrante sem uma prévia combinação e sem a efetiva implementação de algum valor em pecúnia, né? Mas daí, quando eu falo da questão financeira, nós passamos para o último ponto dessas nossas considerações gerais, na perspectiva dos aspectos técnicos. Eu quis colocar aspectos técnicos, como agir. Então, gente, feitas essas considerações, que eu estou tentando trazer isso para vocês de uma maneira leve, mas são pontos importantes que precisam sim ser pensados, porque ninguém nos ensina. E daí nós partimos para a questão que eu intitulei aqui de aspectos técnicos, como agir. Essa parte relativa aos aspectos técnicos, ela abrange tanto conhecimento que a sua atuação advocatícia vai demandar. E quando eu falo do conhecimento, eu falo realmente de nós sabermos, termos acesso àquelas informações, àquela expertise mínima que é exigida do profissional, né? Então, olha, eu conheço qual é a dinâmica, como é que funciona uma prisão em flagrante, eu estudei sobre isso na teoria, eu sei como a jurisprudência se posiciona diante de determinadas situações concretas, eu sei que pode existir um flagrante legal e que para esse flagrante legal eu tenho uma providência específica. Olha, eu sei que pode existir o flagrante legal e para o legal são outras as providências específicas. Então, lógico, nós precisamos estudar, nós precisamos estar de fato antenados aos posicionamentos, sejam doutrinários, sejam jurisprudenciais, atinentes àquele assunto ou àqueles assuntos referentes à nossa esfera de atuação. Agora, muitas vezes, esse conhecimento técnico, em boa parte adquirido, né, no seu período de graduação. Nossa, eu estudei lá, prisão em flagrante, no meu curso, no processo penal 2, mas enfim, quando nós somos levados ou quando nós somos colocados à prova, a grande dificuldade, e às vezes essa é uma dificuldade, como eu também sou professora universitária, aliás, sou muito professora universitária, nós observamos que existe uma dificuldade grande por parte dos alunos, né, por parte dos advogados, principalmente iniciantes, de saberem aplicar aquela teoria à prática. Olha, eu estudei tudo, eu sei tudo sobre liberdade provisória, mas eu não consigo entender naquele caso concreto, diante de uma determinada prisão imposta, como é, que pedido que eu tenho que fazer? Para quem que eu faço? Com quem que eu falo? E, às vezes, de fato, isso é normal, né? No começo, essas indagações, elas são normais. E a quem recorrer? Eu vejo, quando se fala muito a quem recorrer, eu acho interessante que, às vezes, logo depois de formados, os alunos muitas vezes me procuram: professor, eu estou com uma situação dessa, como é que eu faço para resolver? A senhora acha, olha aqui, um habeas corpus, quem que é a autoridade coatora, me ajuda. Lógico que sempre dentro do que é possível, nós procuramos ajudar, mas a gente sabe que, né, a vida é corrida, o tempo é curto e, na maior parte das vezes, não é possível que você, né, esteja ali prestando todo tipo de assessoria, até porque o cliente é do advogado e ele é que terá que tomar as providências cabíveis para implementar o que ele avaliar como de melhor, a melhor medida a ser adotada ali
para o seu assistido. Bom, o fato é que é exatamente aí, exatamente nesse ponto da aplicação da teoria à prática e das questões, né, das muitas contradições, inclusive, né, entre a teoria e a prática, entre aquelas adversidades concretas que a advocacia vai lhe impor, que você precisa, sim, o tempo vai lhe trazer muitas respostas, mas é exatamente em relação a isso que a gente tenta, de alguma maneira, facilitar, encurtar o caminho de vocês e fazer com que essas gafes, esses constrangimentos, eles realmente sejam, digamos, minimizados. E quando nós vamos tratar especificamente, no caso do nosso curso, da prisão em flagrante, eu fiz questão de fazer abordagens nos mais diversos espectros, seja do ponto de vista de dificuldades práticas que nós encontramos na aplicação da teoria. Opa, então, peraí, essa situação, esse APF aqui, que acabou de ser lavrado, ele atende a todos os requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Penal? Será que, de fato, ali naquele momento, se você teve preservado o direito de entrevista reservado com o seu cliente, é uma garantia constitucional. Isso precisa ser implementado, né? Será que a garantia constitucional de permanecer em silêncio quando do interrogatório desse conduzido, que é o sujeito que foi preso em flagrante, ela de fato foi verificada? Vejam, nós sabemos que isso deve se operar na prática. Mas e se não acontece? E se não acontece? E se de repente ali, naquele caso concreto, a autoridade policial se recusou e às vezes até com algum pretexto, olha, nesse momento nós estamos aqui com a delegacia muito cheia, eu não tenho nenhum local em que eu possa disponibilizar para que você possa conversar reservadamente com o seu cliente. E aí? O que eu faço? Eu grito, eu fico bravo, né? Eu levanto a Constituição e falo, não, a Constituição me assegura. Isso também é uma outra questão que a gente vem levantando, né? A questão de você saber ter jogo de cintura, de você saber ser diplomático nessas suas atuações, porque a advocacia é muito isso também, não é só o conhecimento técnico, né? Não é só você saber desenvolver estratégias e você conhecer profundamente a lei e os seus caminhos, os posicionamentos jurisprudenciais e as melhores teorias a serem aplicadas em um ou em outro caso. Não, isso depende muito da sua atuação mesmo como um bom negociador, né? Não é sem razão que cada vez mais se fala muito dessa advocacia estratégica, que se fala da teoria dos jogos, né, aplicada dentro do processo, notadamente aqui no nosso caso, dentro do processo penal. Então, são questões que ninguém vai nos dizer, nós vamos ter que aprender realmente na marra. E quando nós temos essa proposta de um curso que exatamente viabilize o acesso a essas informações, isso é muito importante, isso é muito interessante para que vocês agora, olha, que estão prestes a se formar, ou que se formaram há pouco, ou que talvez estivessem seguindo uma carreira numa esfera diferente, agora resolveram realmente investir na advocacia, ou, olha, eu estava lidando no trabalhista e agora eu sinto que eu tenho tido uma demanda criminal. Então, são tantas as questões que permeiam essa atuação que quando a gente realmente consegue, de alguma maneira, ter esse apontamento desses caminhos, né? Desses melhores caminhos, pelo menos em tese, a serem seguidos, do que se fazer ou talvez do que não se fazer, embora não exista naturalmente
uma fórmula mágica, sempre nós teremos que nos deparar com situações concretas que vão nos exigir um posicionamento ou adoção de uma escolha que realmente terá que partir de nós. Isso, sem dúvida, todo esse trabalho de tentar, de alguma maneira, guiá-los, isso faz com que essa trajetória, que naturalmente é difícil, é penosa, mas que ela se torne mais fácil e que esse sucesso possa vir com mais rapidez, com mais facilidade, que a gente adquira confiança, né? Que a gente adquira confiança. E são tantos aspectos a serem abordados. Então, vejam só, hoje nós temos frequentemente, não que isso não possa ser utilizado, mas fala-se e questiona-se, critica-se muito a adoção genérica por parte de muitos advogados dos chamados grandes ou dos principais para-raios argumentativos aqui dentro do processo penal, que seriam o Estado Democrático de Direito, o sistema acusatório e a dignidade da pessoa humana. As pessoas, às vezes, não se preocupam em, de fato, naquela situação concreta, olha, eu vou arguir uma nulidade. Imaginemos, e aí você quer arguir uma nulidade depois da realização de uma audiência de instrução. E simplesmente você argui aquela nulidade ao argumento genérico da violação à dignidade da pessoa humana. E aí? Só isso? Isso vale? É assim? Não é assim que as coisas funcionam, né? Então, essa questão de você saber, de fato, elaborar essa estratégia, essa argumentação de maneira realmente justificada, isso faz com que você comece a mostrar o seu diferencial, que você sabe do que você está falando, que você não é bobo, não. Que não é porque você é jovem e está no início ali da sua carreira, que você sabe apurar que existe uma nulidade porque a supressão daquele ato importou num cerceamento ao direito de defesa a partir do momento em que o interrogatório, digamos, não tenha sido de fato realizado nos moldes do artigo tal. Então, todo esse desenvolvimento de uma base argumentativa segura, não só, né, ali no papel, que às vezes ainda é mais fácil, até mesmo na maneira que você fala, na maneira que você se expressa, isso é muito importante, isso vai ser determinante para que você trilhe um caminho de sucesso, que você adquira essa segurança, que é o tempo que nos traz, mas com maior rapidez, que você se sinta autoconfiante. E isso tudo é muito importante e só reitera o quanto nós precisamos, não apenas, sim, do conhecimento técnico, que esse é fundamental, mas do caminho das pedras, que nós estamos aqui para trazer para vocês. Gente, obrigada, até a próxima e vamos continuar conversando sobre o direito aplicado na prática. Tchau!